Quando acontece isso? Eu não posso afirmar com certeza, porque a Bíblia não diz com clareza, porém, eu entendo que a grande tribulação começa em breve. Eu acredito que a grande tribulação deva começar ainda nessa década. Eu acredito. Estou falando assim o que eu penso. Posso estar errado, estou falando assim, não tenho certeza para afirmar. Mas eu acredito que a grande tribulação começa ainda nessa década. E tenho muitas razões para isso. É um assunto de seminário para esse assunto. Eu vou fazer um seminário escatológico até o final do ano, para a gente estudar essas coisas detalhadamente, porque é necessário que nós saibamos sobre isso, para não sermos pegos de surpresa e estejamos prontos e preparados para aquele que está por vir. Agora, por que eu acredito que vai acontecer tão em breve? Porque Jesus deu sinais. Dentre os sinais, ele falou, por exemplo, que haverá guerras e rumores de guerras e revoluções. Gente, isso aí é coisa do século passado. Guerras, nós tivemos 2 mundiais, rumores de guerra, Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Revoluções, o século passado foi o século das revoluções, Revolução Bolchevita, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, Irã, as revoluções aqui da América Latina, todas do século passado. Então, isso já aconteceu, isso era sinal. Sinal, para que serve um sinal? Para que você usa uma placa de trânsito? Você põe uma placa dizendo assim, um quebra-mola daqui 50 metros. Para que serve aquela placa? É só para anunciar que dali a pouco tem um evento e você precisa se preparar para transpor, para chegar naquele evento. E os sinais são isso, são placas que anunciam algo que está chegando. E todos os sinais já se cumpriram, sem exceção. Fala a respeito de terremotos em vários lugares. A década passada foi a década de maior intensidade de terremotos. Já foi. Sinal, apenas sinal. Fala de fomes. O ano de 2020, cerca de 800 milhões de pessoas, dados da ONU, 800 milhões de pessoas enfrentaram uma fome no ano de 2020. Ela está aumentando. Nunca houve tanta fome no mundo como está acontecendo agora. Nunca houve tanta produção de alimentos, nunca houve tanta fome. Jesus fala de epidemias. Bom, nós estamos vivendo aqui uma pandemia há mais de 1 ano e meio. Então, Jesus chama esses sinais que todos já aconteceram, todos os sinais que Jesus menciona, todos, o renascimento de Israel, já aconteceram. Fala assim, tudo isso é princípio das dores. O que é que Jesus está falando como princípio das dores? Aqui é a figura de uma mulher grávida que está para ter o bebê, para o parto. Você não sabe o dia e a hora. Por que ele está falando assim, o dia e a hora? A mulher, quando ela estava grávida, não sabia o dia e a hora, sabe? Vai nascer. Sabe que está no 9º mês, mas não sabe o dia e a hora. Então nós temos que saber os tempos e as estações, está na Bíblia. Mas o dia e a hora não sabe. Então a figura da mulher grávida que está para parir. E ele fala assim, isso aqui é princípio das dores. O que é princípio das dores? As primeiras contrações, ainda não é dor de parto. A dor de parto é a dor que vem com sofrimento. Então, primeiro vem as primeiras dores, as primeiras contrações, princípio das dores. Depois do princípio das dores, pode até vir um tempo que parece assim, deu uma aliviada. Passou. Já ligou desesperada para o médico, eu estou com dor. O médico fala, calma, porque o médico já sabe, é assim mesmo. Isso aí é só um sinal, daqui a pouquinho já vai chegar, mas ainda não é. Ainda não é. E é isso que Jesus está dizendo, assim, ainda não é. Não é ainda dor de parto. São só as primeiras contrações. Mas depois das primeiras contrações vem a dor de parto. E Paulo fala assim, né? Quando, de 1 Tessalonicenses 5:3, estou encerrando, tá? Fala assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Paulo está falando a respeito disso. Como é que vem? Vem igual dor de parto. O que é que vem antes da dor de parto? Princípio das dores, primeiras contrações. Quando que vem? Quando você achar que está tudo bem, porque passou a primeira contração, deu alívio, você acha que está bem. Agora está todo mundo confiando. Não, já está todo mundo vacinado, está tudo legal. Novo normal. Paz e segurança. Precisamos entender o que a Bíblia diz a respeito desse tempo.
A pandemia é só um sinal daquilo que está por vir. Todas as profecias trabalham assim, elas estão anunciando o que vem depois. Israel é o principal cenário profético de Deus. Foi recriado. Há menos de 80 anos atrás não existia Israel. Está lá, pungente. As profecias estão se cumprindo. Eu não vejo a hora de ir para Israel. No seminário de escatologia nós vamos falar sobre as profecias que se cumprem em Israel nos nossos dias. Sobre esse assunto, o nosso canal Últimos Dias Channel, se você não assiste, assista os vídeos do Últimos Dias Channel, que fala a respeito das profecias que estão se cumprindo em Israel. Últimos Dias Channel. Se você quiser ir para Israel, você vai testemunhar de maneira ocular o que está acontecendo lá. Em abril nós vamos. Eu queria ir no ano passado, não deu. Queria ir nesse ano, não vai dar ainda por causa da pandemia. E eu estou crendo que ano que vem nós iremos em abril. Eu espero que dê para ir mesmo, porque assim, é repentino. Quando disserem paz e segurança, pode ser que não dê. Enquanto der, eu quero ir. Aliás, se começar a grande tribulação e você conseguir correr para Israel, corre. Se você não foi arrebatado, a igreja foi arrebatada e você ficou, se der para ir para Israel, vai, porque vai ser o lugar mais seguro do planeta Terra. O resto do mundo vai sofrer todo esse tipo de coisa, Israel vai estar protegido por Deus. Então, durante a grande tribulação, o anticristo vai estar no governo. Então eu sei que ainda não começou. Quando eu sei que começou? Quando vocês virem na televisão um grande líder mundial fazendo um tratado de paz com Israel, vai ser um tratado que vai de 7 anos. Quando um grande líder mundial fizer um tratado de paz com Israel, juntar os inimigos de Israel, fizer um tratado de paz, pronto, pode saber, começa a contagem dos 7 anos. Está na Bíblia, Daniel e Apocalipse. O novo normal é só um preparo para as regras da nova ordem mundial. Nós aprendemos em pouquíssimo tempo, porque as coisas acontecem rápido. Antes você podia falar assim, não, esse negócio assim vai demorar. Nós vimos que as mudanças e transformações, elas são repentinas. Muito rápido você perdeu a liberdade de ir e vir. Por uma razão sanitária. Até justificável, não estou questionando isso. O que é que o inimigo vai usar? O que é que o anticristo vai usar? Ele vai usar argumentos verdadeiros, reais, pode ser sanitário. Agora nós já sabemos que por causa de crise sanitária nós todos estamos sujeitos a novas regras e a Constituição, artigo 5º da Constituição não vale mais, morreu o assunto. Qualquer decreto revoga a Constituição. E nós já aceitamos isso de maneira normal, natural. Eu não estou questionando, né, o valor disso, estou falando assim, o contexto que o inimigo vai usar. Então nós perdemos possibilidade de ir e vir. Houve proibição de comprar e vender já, né? Não teve tempo que o comércio ficou fechado, você queria comprar e no shopping não podia, quem queria vender também não podia. Já estamos sendo preparados para não poder comprar e vender. As pessoas foram monitoradas por celular, aqui não, né? Mas em muitos lugares as pessoas foram monitoradas. Até em Israel, o cara não podia sair de casa mais do que, não lembro se 500 metros ou 1 quilômetro de casa, monitorado pelo celular. O governo está sabendo onde é que você está, o que você está fazendo, por que você está aí, o que você está fazendo aí, você não podia estar aí. Monitoramento, controle, né? Proibição do culto. O anticristo vai proibir culto, está na Bíblia. Tessalonicenses está falando assim, que ele vai se opor a Deus e a toda forma de culto e adoração a Deus. E está fácil, fechar a igreja é fácil, gente, né? Nós já fechamos por razão sanitária, não questiono isso. Só que vai ser fechado de fato e não vai mais poder pregar o Evangelho. Vai acontecer, né? Na minha toda opinião, pensamento conservador está sendo tratado como se fosse discurso de ódio. A Bíblia, não, é um negócio que não serve mais para os nossos dias. Tem até pastor falando que precisa reescrever, ressignificar a palavra de Deus, para poder admitir e aceitar mudanças, transformações sociais, que na verdade é a admissão do erro, do pecado, daquele que Deus diz não. Até as crianças estão sendo preparadas para o anticristo, porque o que vai fazer? Vai marcar a mão ou a testa, não é? Quando começou a pandemia, o que a gente fez? Você chegava, todo o ambiente, você dava o quê? A sua testa para ser aferida, controle, e a sua mão recebeu álcool, ou para aferir a temperatura. Até hoje a gente faz isso. E as crianças as nossas crianças estão crescendo com esse conceito, de dar a mão e a testa, agora está ferindo só pela mão. As pessoas acham que vão preferir a marca na mão do que na testa, é esquisito, né, esse negócio da testa, mas vai fazer o mesmo efeito. O mundo está sendo preparado para receber, para
controle. Não pode comprar, não pode vender, você não pode entrar num avião se você não passar por essa aferição, por esse controle, enfim. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas uma coisa eu sei: nós precisamos estar prontos agora. E eu preciso estar pronto já. Deus vai poupar alguns, Deus vai proteger alguns. Quem que Deus vai proteger? Os verdadeiros adoradores. Quem é dele está protegido, porque o juízo é contra o adversário, é contra Satanás em primeiro lugar, mas contra todos os seguidores de Satanás. Ele não vai julgar e condenar e amaldiçoar o seu próprio povo. Ele vai purificar, sim. O povo de Israel, as 4 primeiras pragas no Egito sofreram junto com os egípcios. Depois é que Deus os protegeu na terra de Gósen, mas antes não. Eles passaram por um período de purificação também. Estavam murmurando demais, levaram um pouco de praga também no lombo deles, para aprender a orar e a buscar a Deus, para a coisa não ser tão fácil. Agora, eu espero que nós sejamos poupados pelo arrebatamento, mas se o arrebatamento demorar um pouquinho mais, nós temos que estar prontos para a perseguição, para não pertencer, para estar prontos até para sermos martirizados. E sabe uma coisa? O martírio, segundo a Bíblia, não é derrota, é vitória. Apocalipse 12:11 fala assim: eles, pois, vencerão por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Fala, quem são esses? Vencedores. Ao que vencer, eles venceram. Venceram aonde? Na morte. Gente, o meu Jesus morreu e venceu na morte. A morte não é derrota. Biblicamente a morte nunca foi derrota, a morte é vitória. Jesus venceu na morte. E fala, os seguidores de Jesus, né, os mártires do Evangelho, são vencedores, vencem na morte, porque vão estar diante de Deus e vão reinar com Cristo. Há uma recompensa para os mártires. E agora quem é que vai sofrer todas essas pragas? Os adoradores de Satanás. Ah não, mas eu não adoro Satanás. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para a gente encerrar. Adoração não necessariamente está ligada à liturgia. Uma pessoa, para ser adorador de Satanás, não precisa frequentar uma seita satânica. Como é que você adora a Deus? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O que é isso? Vida. Adoração é estilo de vida. Como é que eu adoro a Ele? Quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Como é que eu adoro a Deus? Obedecendo a sua palavra. Esse é o princípio, é a obediência à palavra. Não quanto eu canto, quanto eu lergo a mão, quanto eu profetizo, quanto eu rodopio, quanto eu fico arrepiado. Não, é o quanto eu obedeço. Esse é o princípio, é a obediência. Às vezes manifestação é boa, eu gosto, eu tenho uma alma. Mas manifestação sempre é aquilo que ativa a alma. Mas é obediência, é caráter. É caráter, é obediência, transformação pela palavra, pelo Evangelho, santificação. As pessoas iam atrás de Jesus, falavam assim, olha, queria um milagre. E Jesus, ele multiplicou o pão e o peixe. No dia seguinte as pessoas vieram atrás de Jesus e falaram, nós queremos um milagre maior, porque você ontem multiplicou pães e peixes, alimentou aí 5.000 pessoas, ok, parabéns, muito joia. Só que Moisés alimentou milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Queriam mais milagres. Sabe o que Jesus disse para eles? Não vou fazer milagre para vocês não. Vocês querem milagre? Querem que eu dê comida para vocês? Quem não comer do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. O meu corpo é o verdadeiro pão, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come de mim vive por mim. Ele fala, vive por mim, faz o que eu mando. E as pessoas foram embora porque queriam só manifestação. Jesus pergunta aos discípulos, e vocês vão fazer o quê? Querem ir embora também? Podem ir embora, pega o rumo aí, vai atrás deles, porque eu não vou fazer manifestação. O que eu tinha que fazer já fiz, agora eu tenho mandamento. Pedro toma a frente e fala, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens milagre, multiplicação, cura. Não, só tu tens palavra de vida eterna. O que Deus está esperando não é a manifestação, é a obediência.
E todos aqueles que desobedecem a Deus estão automaticamente obedecendo a Satanás e são, portanto, seguidores de Satanás e vão sofrer todas essas coisas. Agora, sempre Deus, antes de um juízo, Ele dá a oportunidade de arrependimento. Noé, antes do dilúvio, 100 anos construindo uma arca. 100 anos construindo uma arca e pregando a justiça e o juízo de Deus. A Bíblia fala que Noé era pregador da justiça. 100 anos ele pregou prego e pregou a palavra, mas as pessoas não se arrependeram. E Jesus disse que os últimos dias serão um dia semelhantes aos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Antes de Deus castigar o seu povo, Deus dá oportunidade de arrependimento. E Jesus ele faz uma oferta de arrependimento para a gente. Muita gente pensa que está segura e não está. Por causa da religião, não. Jesus ele faz um alerta para a igreja. Apocalipse 18:4 ele fala assim: outra voz do céu dizendo, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Está falando desse sofrimento, do juízo. Falando assim: povo meu, sai fora, povo meu. Sai fora de onde? Onde é que o povo de Deus está? Envolvido nesse negócio todo aí, no sistema. Onde? Servindo esse sistema maligno que existe no mundo hoje. Vai ter muito crente no sistema do anticristo. Hoje o sistema do anticristo já existe. Não existe o anticristo entronizado, mas o sistema dele já está montado. A linha racional, ética, moral, legal dele já existe. Só falta ele sentar e botar a coroa. E a Bíblia está dizendo assim: povo meu, sai fora, porque se vocês não saírem fora, vocês vão sofrer todo o dano junto com eles. Se está falando assim, povo meu, saia, porque está dentro. Tem pelo menos uma parte. Sabe de uma coisa? A pandemia é uma ótima oportunidade para mudança. Numa pandemia, qual é a palavra de Deus para a gente? É a 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Sabe o que Deus quer? Ele quer perdoar, Ele quer sarar. Deus não quer destruir. Ele não quer destruir a criação dele. Ele quer perdoar. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom. E Deus quer perdoar, mas o que Ele espera? E há uma necessidade de arrependimento, humildade, buscar a face de Deus. E essa pandemia ela expôs alguns tipos de crentes. Sabe um tipo de crente que hoje tem aí, pós-pandemia, o período pandêmico, é o crente que está de férias. Aproveitou a pandemia para tirar férias de Deus. Agora tem uma boa desculpa: não posso. E aí tiraram férias de Deus, esfriaram. Tem um monte de crente aí que esfriou. Por causa da pandemia tirou férias de Deus. Eu não vou me arriscar, mas se arrisca nas outras coisas, mas tiraram férias de Deus. Esses esfriaram, ficaram mornos. A Bíblia diz assim que os mornos Ele vai vomitar da boca dele. Jesus tem nojo da multidão. Surgiu um outro tipo de crente, né? O crente virtual. Tudo agora é internet, né? A Bíblia fala assim: se buscar a minha face. E para onde que o crente virtual vai? A face de Deus. Vai ver as lives, né? Eu não sou contra a live, gente. Eu participei de várias lives. Eu tenho muitos amigos que fazem live diariamente até, e alguns me chamaram. Eu participei de muitas lives, testemunhei muitas lives, ministrei, falei. Eu não tive coragem de entrar nesse negócio das lives, porque meu coração não está pronto para isso. Não está bom. Mas as pessoas, ao invés de buscar a face de Deus, vão buscar as lives. Estão interagindo só entre elas. E o que nós temos que buscar? A face dele. E tem muita gente que está fazendo live com motivação errada. O problema não é fazer live, o problema é a motivação errada. Eu falei assim: eu não estou pronto para live, para ficar fazendo live.
Porque assim, quando você posta alguma coisa, depois você quer ver quantas pessoas visualizaram, o alcance, curtidas, comentários. E gente, isso me contamina, me faz mal. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de compartilhar na mídia social. Muita coisa que eu gostaria. Muitas vezes eu preparei para fazer vídeo, para fazer, para anunciar um monte de coisa. Eu falei assim, eu vou causar um dano em mim. O que eu tenho para passar é bom, mas o resultado para mim pode ser ruim, porque eu não estou preparado. Eu vou querer saber quantas pessoas viram, né, quantas curtidas, compartilhamento. Isso me corrompe. Eu não presto. Falei, então eu vou me poupar disso. Não vou entrar nesse mundo de live, Eu sou a favor, não sou contra não, gente. Mas tem gente que tem motivação errada, que está lá só para ter curtida. Se a motivação for certa, vai dar fruto. O problema, a live que não dá fruto, esquece. Se não gerar fruto de arrependimento, não presta. É entretenimento. Ou dá arrependimento ou é entretenimento. Então, acredite, vai acontecer. Queria que você ficasse em pé um pouco. O mundo vai ficar sem graça, o mundo que nós vemos aí. Por isso a Bíblia fala assim, não ameis o mundo e as coisas que no mundo há. Porque pode ser que os seus sonhos e projetos não dê tempo de realizar. Agora, a minha pergunta para você, olha para mim. O que você vai fazer com essa informação? Eu só trouxe um monte de texto bíblico para você, só isso. Fiz nada. Eu nem preguei, gente, eu só falei juntei um monte de texto bíblico aqui numa sequência e de maneira simplória até, porque a Bíblia fala muito mais a respeito disso. Se fosse fazer um estudo sobre isso, é denso o material bíblico a respeito desse tempo, muito denso. Só falei de Apocalipse, não falei o que os outros profetas falam, e nem tudo que Apocalipse fala, só algumas coisinhas. O que você vai fazer com essa informação? Nada? Pagar para ver? Vai ignorar? Sofrer o dano? Ou você vai tomar uma atitude? Sabe uma coisa? Esse é o tempo que Deus quer o nosso coração e a nossa vida. Deus não quer julgar, Deus não quer condenar, Deus não quer destruir, Deus quer salvar. Ele deu Jesus. Para que Ele deu Jesus? Porque lá naqueles dias ninguém estava vendo ainda a consequência, o resultado futuro, e nós não estamos vendo. Na Bíblia está escrito que vai acontecer, e para a gente parece um negócio assim, totalmente fora do natural, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão da cruz, essa é a razão do Evangelho. Nos livrar, nos arrancar disso, porque nós de fato merecemos isso, mas Deus quer nos poupar disso. Porém, se nós rejeitarmos o Evangelho, o sangue de Jesus, a obra redentora dele na cruz, nós conhecemos João 3,16 que eu citei, mas João 3,36 fala assim, olha, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todos aqueles que rejeitarem o Evangelho, o sacrifício de Jesus na cruz, vão experimentar a ira de Deus. Está na Bíblia, gente, está no Evangelho. Apocalipse não é contra o Evangelho, não é uma mensagem diferente, é a mesma mensagem. Quer se preparar? Quem quer estar preparado para não sofrer o dano? Amém? Vou dizer para você, simples, só tem um caminho: arrependimento. Arrependei-vos, pois. Arrependimento, essa é a palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, viva o Evangelho. Arrependei-vos. Ah, pastor, eu não tenho do que me arrepender, já estou arrependido, santo, salvo. Não se engane. Ninguém está completamente arrependido, pronto. Paulo, quando ele vai dizer assim para a igreja, como é que nós temos que estar nesse tempo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fala que o Deus de paz vos santifique em tudo.
Seja santo em tudo, de corpo, de alma e de espírito. Até no seu físico você tem que ser santo. O que você come, o que você bebe. Por que você vai na academia? Por vaidade? Por saúde? Se for por saúde, amém. Agora, se for para sedução, não há santidade. Santos, de corpo, de alma e de espírito. Só isso? Não. Também fala assim: e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Sabe o que é isso? Íntegro é integral, completo, 100%, não é meia boca. Não adianta ser crente meia boca. Ele fala íntegro, integral, 100%. Não é 90%, nem 99%, é íntegro, integral, 100%. E irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É Deus olhar do céu, não é você se comparar com as pessoas e falar assim: olha, sou melhor do que eles. Então, assim, irrepreensível é Deus olhar para você e falar assim: eu não tenho nenhuma correção para te dar, está tudo ok. Como é que eu chego nesse lugar? Preciso me arrepender daquilo que me impede de ser íntegro, irrepreensível e santo, de corpo, alma e espírito. Arrependimento.